Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que novamente nós estamos aqui na IBR, na Igreja Batista da Restauração, no Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação. Estamos aqui, irmãos, mais uma vez reunidos diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, da presença do Deus vivo ao qual nós servimos. Vamos começar com uma oração, dar início a mais uma live junto com vocês. Espírito Santo, ó Senhor, eis-nos aqui, Pai. Diante de Ti nós estamos mais uma vez, Senhor, para transmitir a Tua palavra, para transmitir o Teu Evangelho, Senhor. Guia, ó Senhor, as nossas bocas, Pai, faz a Tua santa e maravilhosa vontade acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que assim o Teu nome seja honrado, engrandecido, glorificado, exaltado em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala com pessoas hoje, Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio, sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor, para que assim o Teu nome seja honrado, glorificado, exaltado, adorado, engrandecido. Venha, Espírito Santo, e faça a Tua vontade, Senhor. Faça o Teu querer. Cura, Senhor, liberta, transforma, capacita, renova, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra e também para a Tua exaltação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui na IBR, na Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação, para trazer uma mensagem para vocês, para apresentar a vocês o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E também nós queremos fazer esse convite desde já a cada um de vocês para que possam estar reunidos junto conosco, para cada um poder provar do poder de Deus, da manifestação divina, da salvação, para que vocês possam ver milagres acontecer, prodígios, maravilhas, porque o Senhor ainda opera, o Senhor ainda realiza coisas maravilhosas, o Senhor ainda faz coisas maravilhosas acontecer, mas para isso nós temos que ter fé, para isso nós temos que tomar posse de Sua palavra, para isso nós temos que acreditar de todo o nosso coração, e aqui muitos estão fazendo exatamente isso, estão crendo de todo o coração, estão fazendo com que aconteça aquela fé nascer, gerar dentro do coração e possa ela florescer e assim possa presenciar coisas grandiosas. Muitas pessoas aqui já foram curadas, transformadas, renovadas. Muitas pessoas aqui já passaram por grandes coisas, grandes maravilhas. Puderam ver manifestações divinas do poder de Deus. Puderam ver coisas maravilhosas que o Senhor Jesus assim realizou e continua até hoje realizando. A nossa vida em si é um milagre. E nós também queremos que a vossa vida seja um milagre. Um milagre para que assim glorifique o nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quero dar oportunidade também ao irmão Júnior. Glória a Deus, irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E eu queria deixar para cada um de vocês, como o irmão Lucas falou, um convite para que vocês venham nos fazer uma visita. Nós temos cultos nas quartas, sextas e aos domingos, às 19h30, ou seja, às 7h30 da noite. Então, nós lançamos esse convite a cada um de vocês que venham nos visitar, venham ouvir uma palavra do Senhor para cada um de vocês, que o Senhor, Ele tem uma palavra para você. Irmãos, é como o irmão Lucas falou, o Senhor, Ele nos tirou do fundo do poço, Ele tirou muitas pessoas que estão aqui hoje do fundo do poço. Nós temos o exemplo do irmão Lucas, temos o exemplo do irmão Davi, temos o meu exemplo, temos o exemplo da irmã Sara. Ou seja, o Senhor Jesus nos resgatou e para nós assim, olhando para nós, na nossa vista não tinha mais saída ou jeito, olhando assim dizia, rapaz, não tem mais jeito, não tem como eu sair daqui, a vida é viver ela assim. Mas aí nós encontramos o caminho verdadeiro, Ele nos encontrou e nos chamou pelo nome, tomou nós pela nossa mão e nos deu honra, nos ajudou e nos renovou, colocou honra e nos deu uma honra que nós não merecíamos. O Senhor Jesus fez isso por cada um de nós.
E assim como ele fez na minha vida, ele quer fazer na sua vida também. Mas para que ele venha fazer, irmãos, tem um ponto essencial. Você tem que deixar o Senhor Jesus operar na sua vida. Você tem que deixar a presença do Espírito Santo operar na sua vida. Por quê? Porque ele não vai te forçar. Jesus não vai te forçar você a servir ele. Jesus não vai te obrigar a colocar você trancado dentro de uma igreja e te obrigar a servir ele. Não, ele não é assim. O Senhor Jesus, ele espera que você o convide. Ele bate porque ele é educado. Ele bate e diz, olha, abre a porta. Se você abrir, eu vou fazer morada. Se você abrir, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar. Mas o grande problema é que muitas das vezes, eu falo por experiência própria, que muitas das vezes nós não queremos abrir a porta para Jesus entrar. Seja por medo, seja por inseguranças, ansiedades, seja por, muitas das vezes, o diabo ficar colocando na nossa cabeça, olha, você vai aceitar Jesus e não vai permanecer um mês, não vai, olha, você vai aceitar Jesus fazendo isso, fazendo aquilo. O diabo, ele vai jogar tudo isso na sua mente para que você não venha aceitar Jesus, para que você não venha abrir a porta da sua vida para Jesus entrar, porque o próprio Jesus deixou claro na palavra dele, sem mim nada podeis fazer. Então não tem como um homem sair da droga sozinho sem ter a ajuda de Jesus. Não tem como um homem dizer, olha, eu me libertei de demônios sem o verdadeiro libertador, que é a presença do Espírito Santo, sem o valente, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus nessa noite, ele quer te libertar. O Senhor Jesus, ele quer te dar a honra que esse mundo tem tomado, tem te desvalorizado, que esse mundo tem roubado de você, a paz que o mundo tem roubado de você. O Senhor Jesus, ele pode te dar, mas para ele te dar essa paz, você tem que aceitar ele. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não tem outro caminho, não tem outra saída, ele é a saída. É como se nós estivéssemos cegos e fôssemos andando a um abismo. E no meio dessa caminhada, o Senhor Jesus aparece com a porta surpresa. E olha e diz, olha, vem por aqui que você não vai cair no abismo. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós somos ignorantes, pessoas ignorantes, e permanecemos cegos pela nossa vontade, preferimos ir para o abismo, ao invés de pegar a porta que é Jesus, a porta que é a presença do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele mudou a minha vida. Você pode olhar e dizer, Júnior, mas olha, você está na igreja, perdeu sua vida, perdeu sua juventude, perdeu sua adolescência, olha, está dentro da igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, irmãos, eu já bebi, eu já farrei, eu já fui festas, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já tive muitos amigos. E, irmãos, eu asseguro uma coisa a cada um de vocês, nada disso conseguiu me dar a paz que Jesus me deu hoje, nada disso conseguiu colocar a presença que eu tenho hoje na minha vida, a alegria, porque enquanto eu estava bebendo, a alegria estava ali naquela mesa de bar, a alegria estava ali naquela festa, a alegria estava ali enquanto tinha aquela roda de amigos reunidas, mas quando chegava em casa, acabava a alegria. Por quê? Porque não tinha mais a bebida, porque não tinha mais a roda de amigos. Mas aí eu conheci o Senhor Jesus, e agora começou a ser algo interessante, porque Ele me deu a alegria, que eu levo a alegria para a igreja, eu levo a alegria para o meu trabalho. Para onde eu vou com a alegria que Ele me deu. Para onde eu vou com a paz que Ele me deu. Eu levo a paz para o meu trabalho, eu levo a paz para a minha casa, eu levo a paz para a minha igreja. Ou seja, para onde eu vou com a paz. Por quê? Porque Ele colocou a paz em mim. A paz não está em um objeto. Um exemplo, a paz não está aqui nessa mesa, a paz está dentro de mim. Então, aonde eu vou, a paz vai comigo. Júnior, você foi para isso, a paz foi comigo. A presença do Espírito Santo que está em mim colocou paz, e para onde eu vou, a paz vai comigo. Não é mais a droga que me dá aquele alívio, não é mais a bebida, não é mais o cigarro, não é mais nada disso. Mas é o que? É a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque, como eu falei, eu bebia, mas não conseguia ter paz. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, olha, a paz sou eu, Ele é a verdadeira paz. Então você que está passando aflição, situação, problemas, você que não consegue dormir,
que anda, olha, Júnior, eu tento deixar isso, eu tento abandonar, eu lanço o convite novamente a cada um de vocês, venha nos fazer uma visita. Eu também bebia, eu gostava de farra, eu gostava de festa, e eu quando o pastor me perguntou, eu também fiquei naquele receio, eu dizia, rapaz, eu vou aceitar, e se eu me desviar, e se eu me afastar? Mas aí eu tomei a iniciativa e disse, olha, eu quero Jesus, eu vou querer Jesus. E o que aconteceu? A presença do Espírito Santo mudou a minha vida. A presença do Espírito Santo foi me moldando, até que chegou um momento que eu já olhava para mim mesmo e não me reconhecia. Por quê? Por quê, Júnior? Porque eu olhava para a bebida e já não conseguia mais sentir vontade, antes sentia repugnância. Olhava para a bebida e já não sentia mais prazer, mas tinha pena daquelas pessoas que bebiam. Por quê? Porque estão presas naquilo ali. E eu já fui preso nisso daí também. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, Ele pode te libertar. Ah, Júnior, a minha família disse que não tem jeito para mim. Jesus, Ele diz nessa noite que tem jeito para você sim. Sabe por quê? Porque na Bíblia temos exemplo também. O endemoniado de Gadara, ele estava abandonado, ele tinha família, mas estava abandonado, ele estava desprezado. Mas o Senhor Jesus foi até ele e libertou. Então não tem causa impossível para Jesus, não tem situação difícil para Jesus, não tem essa de, olha, a barreira é muito grande, não tem essa barreira grande para Jesus. Não tem, irmãos, não importa o seu problema, o Senhor Jesus é maior. Não importa o que você fez no passado, não importa. Se você aceitar Jesus e decidir ter uma nova vida, tudo que você fez, o Senhor Jesus apaga e Ele vai te dar honra, Ele vai colocar a presença do Espírito Santo na sua vida e você irá começar a ter paz, você irá começar a glorificar o nome dEle. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que olhavam para você e diziam, olha, só vivia bebendo, é as pessoas que vão olhar e dizer, olha, agora está servindo a Deus de verdade. Aquelas pessoas que olhavam para você e diziam, olha, não tem jeito para aquela pessoa, olha, vai morrer naquilo ali, vai olhar para você e dizer, verdadeiramente tem um Deus que ainda liberta, verdadeiramente tem um Deus na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela vai olhar e dizer, aos olhos do homem era impossível, mas Deus mudou a vida dele, Deus mudou a vida dela, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida. Então não importa o que você fez, não importa o seu passado, eu lanço o convite novamente, venha nos fazer uma visita, e o Senhor Jesus, Ele pode te libertar da droga, Ele pode te libertar da bebida, Ele pode te libertar do cigarro, Ele pode te libertar da depressão. O Senhor Jesus, Ele pode te libertar. Eu asseguro a você, eu não, porque quem sou eu para falar? A palavra assegura que o Senhor Jesus, Ele pode te libertar. Ele veio para desfazer as obras do diabo, e a depressão não é de Deus, a bebida não é de Deus, a droga não é de Deus. Irmãos, tudo isso o diabo formou para quê? Para prender as pessoas, para enganar as pessoas, e em troca disso, tomar a alma de cada uma delas. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para aquele que está preso na bebida, Ele libertar, porque Ele é o valente que amarra o outro valente que está na casa. Então, irmãos, o Senhor Jesus pode te libertar, mas para Ele te libertar, você tem que dar o primeiro passo e aceitar a Ele, e vir até a casa dEle. Se você, Júnior, mas olha, eu estou assistindo hoje, vem até a casa do Senhor, venha até a casa do Senhor Jesus e ouça a palavra, vá ouvindo, e a palavra ela vai te moldando, ela vai te transformando. Venha até a casa do Senhor. Esse é o meu convite nessa noite. Venha nos fazer uma visita, e eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Também quero dar a oportunidade à irmã Sara. A palavra se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, a gente pode ver nessa palavra que Jesus ele estava com os seus discípulos sobre o barco. Então, Jesus ele estava deitado, como bem falar, Jesus ele estava deitado sobre uma almofada, dormindo. Mas aí começou um grande temporal, começou uma grande tempestade, um grande vento. O mar começou a se revoltar, o mar começou a ficar mais furioso. Então, os discípulos eles olharam e eles ficaram com medo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles foram acordar Jesus, eles foram até o Senhor para despertar ele. Mas eles viram que quando o Senhor ele se levanta, ele repreende o vento, ele cala o mar. E tudo tem uma grande bonança, tudo tem uma grande paz naquele momento. Então, o que essa palavra ela vem falar é que muitas das vezes a gente passa por problemas, a gente passa por situações, e em vez de olharmos para o Senhor, em vez de olharmos para Jesus, a gente acaba olhando para os problemas, a gente acaba tentando resolver o problema, a gente olha para o problema, muitas das vezes a nossa família, muitas das vezes um filho que está afundado na droga, na bebida, e a gente fica procurando, mas cadê o Senhor? Cadê o Senhor nessa situação? E o Senhor ali do lado, querendo que você olhe para Ele, querendo que você confie nele, querendo que você descanse no Senhor para que Ele possa resolver toda a situação. Mas muitas das vezes a gente tem tanta pouca fé que a gente acaba perdendo o foco, que a gente acaba se afastando do Senhor. Em vez de olhar para o Senhor, acabamos olhando para o problema, acabamos olhando para as dificuldades e esquecemos de olhar para o único que resolve todos os problemas, para o único que é maior do que o problema, para o único que é maior do que as dificuldades, que é o Senhor Jesus. Então, é o que essa palavra ela vem falar, é que a gente não deve ter medo, é que a gente não deve olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, porque muitas das vezes Satanás ele vem nos enviar coisas falatórias, vem causar problemas na nossa casa, na nossa família, para que a gente possa perder o nosso foco, para que a gente possa perder o nosso olhar do Senhor, para que a gente possa perder a esperança, perder a fé. Então, vai depender de cada um de nós, vai depender da nossa atitude, da nossa ação, se iremos olhar para o problema, se iremos aceitar aquele problema, se iremos aceitar tudo aquilo que Satanás ele está colocando, ele está fazendo, ou se iremos depositar tudo nas mãos do Senhor, ou se iremos confiar no Senhor. Então, a melhor coisa a se fazer é dobrar os nossos joelhos, é deixar tudo nas mãos do Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar com que o Senhor ele resolva. Porque a partir do momento em que a gente entrega tudo nas mãos do Senhor e confia, o Senhor ele começa a trabalhar. O Senhor ele começa a trabalhar em nosso favor. E muitas das vezes a gente olha e diz: não, mas eu já olhei, já orei, já busquei, mas o problema ainda continua da mesma forma. Mas você não entende que muitas das vezes é o Senhor provando a sua fé. Você não entende que muitas das vezes é o Senhor olhando, o Senhor vendo se você vai confiar nele, se você vai ter a sua fé firmada no Senhor. Então, é o que essa palavra ela vem falar para cada um de nós, que devemos sempre manter os nossos olhos firmados no Senhor, que devemos sempre manter a nossa perseverança no Senhor. Por mais que o seu filho esteja na droga, por mais que a sua família esteja destruída, mas você deve confiar no Senhor, pois o Senhor ele restaura, o Senhor ele liberta, o Senhor ele renova. Então é por isso que devemos ter fé, devemos buscar cada vez mais ter fé. E onde buscamos a fé? A gente busca a fé na palavra do Senhor, pois na palavra do Senhor a gente veremos muitos milagres, milagres impossíveis. Então, irmãos, essa é a minha palavra, que vocês possam sempre olhar para o alvo,
que vocês possam sempre olhar para Cristo, pois o Senhor, Ele é o dono de tudo. Quando o Senhor Ele dá uma ordem, não tem problema que possa resistir. Então, essa é a minha palavra, que vocês possam guardar essa palavra no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Davi. Glória a Deus. Deixa eu ver. As cartas do Paulo. Eita. Deixa eu ver. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. É meio complicado aqui, mas... Lembrando aos irmãos que os cultos são nas quartas, na sexta e também nos domingos, às 19h30, e nos dias de domingo pela parte da manhã, e também chamando à tarde, das 8 da manhã até as 3 da tarde, estamos na igreja, estamos aqui na IBR. Nas quintas-feiras, estamos também aqui na vigília, ou seja, não paramos de buscar a presença de Deus, irmãos. Não paramos de buscar a presença do nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para buscar de forma incessante. Não podemos olhar para trás, mas devemos caminhar firmemente olhando para frente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu vou trazer uma breve palavra que fala em Efésios, capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, essa palavra é muito interessante, porque aqui Paulo ele estava a falar através do Espírito Santo que devemos nos despertar nos dias de hoje. Por quê? Porque quantas pessoas hoje não estão dormindo? Quantas pessoas hoje não estão dentro da igreja dormindo, mortos? Por quê? Eu não estou falando das pessoas que estão fora da igreja. Por quê? Porque são ímpios, não conhecem a Jesus. Eu estou citando as pessoas que estão dentro da própria igreja, mas estão dormindo, não estão acordadas. Por quê? Essas pessoas que estão dormindo dentro da igreja são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra, escutando a palavra, ouvindo louvor, mas não decide se arrepender, não decide mudar. Satanás tem colocado no coração das pessoas nesses últimos tempos que somente estando dentro de uma igreja já está salvo, já está liberto. Mas isso é um grande engano, uma grande farsa, é o diabo colocando isso dentro do coração de muitas pessoas. Olha, Deus te aceita do jeito que você é. Não, isso é mentira, é um grande engano. As pessoas hoje em dia, Deus me aceita do jeito que eu sou, isso e aquilo. Deus é amor, mas também Ele é fogo e justiça. Deus hoje, ele tem a misericórdia, Ele tem misericórdia de você, mas naquele grande dia, Ele será justiça, Ele será fogo. Então, irmãos, o que eu venho falar a respeito dessa palavra que Paulo, o Espírito Santo manda que a gente se desperte. Por quê? Porque a qualquer momento Jesus ele pode voltar. E é bom que nesse dia que Jesus volte, você não esteja dormindo. Porque se você estiver dormindo, me desculpe, você não vai subir. Porque só vai subir aqueles que decidiram se arrepender, aqueles que decidiram dentro deles mudar por amor à palavra. Jesus ele manda até através dessa palavra você se levantar dentre os mortos, porque quantos não estão mortos hoje dentro da igreja, achando que somente você estando dentro da igreja com a Bíblia na mão, com a gravata, paletó, calça social, saia comprida, acha que já está salvo. Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, isso é uma grande mentira. Muitos não querem se arrepender, muitos estão na igreja, mas continuam na velha criatura. Não quer abandonar as suas práticas mundanas, não quer abandonar as festas, as prostituições, as bebedices, as glutonarias, tudo aquilo que afasta da presença do Senhor. As pessoas hoje estão negando o Senhor Jesus por tudo quanto é coisa, e ainda tem a tendência de falar de Judas, que
trocou Jesus por 30 moedas de prata, e nós que já trocamos o Senhor Jesus por poucas coisas do que isso, bem pouca coisa, não temos a tendência de falar de Judas, porque cada dia mais nós negamos ao Senhor por tantas coisas que entristecemos a Ele. E podemos ver que devemos nos despertar. Podemos pegar um exemplo daquele jovem rico, porque ele negou ao Senhor Jesus por causa da riqueza dele. O Senhor Jesus falou: olha, se você quiser vir após mim, tem que negar a ti mesmo, tem que deixar a sua riqueza. Mas ele negou, ele não quis abandonar a sua riqueza por amor ao Senhor Jesus. Temos outro exemplo de outra pessoa rica, que era rico. Zaqueu era rico. Ele era um homem de pequena estatura, ele era chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Mas o Zaqueu foi diferente. Por quê? Porque ele decidiu largar tudo por amor ao Senhor. Ele era rico. A Bíblia mesmo vai falar. Podemos ver que essas duas histórias, elas se juntam. Porque o jovem, ele era rico, e Zaqueu também era rico. Mas teve um rico que se arrependeu e teve um que não se arrependeu. Então aquele que se arrependeu foi o que decidiu se acordar. Foi o que viu que ele realmente estava precisando se despertar. Por quê? Porque mesmo que ele tivesse aquela riqueza não podia preencher o coração de Zaqueu. Então ele decidiu se arrepender, e temos que levar a nossa cruz. Porque não tem como a gente entrar no céu sem carregar a nossa cruz. Jesus carregou a dele, foi pesada. Foi pesada. E não foi fácil para Jesus. Jesus foi cuspido, foi caluniado. Jesus foi perseguido. Até os seus próprios irmãos não acreditavam em Jesus. Até os seus próprios irmãos humilhavam Jesus. E podemos ver que, como Jesus carregou a dele, é preciso que venhamos carregar a nossa. Não é fácil, eu não estou falando que é fácil, mas que venhamos nos se despertar, que venhamos buscar ao Senhor Jesus nesses últimos tempos, porque não queremos que naquele último dia que Jesus voltar, ele não te ache dormindo, porque se ele te achar dormindo, me desculpe, você não herdará o reino dos céus. Só entra no reino dos céus aquele que decidir se arrepender. Aqueles que se decidirá, eu vou largar tudo por amor ao Senhor Jesus, não só de boca, não só por palavra. O Senhor Jesus, ele mesmo fala na sua palavra que aqueles que amam verdadeiramente a Ele são aqueles que guardam a palavra. Não é só você dizer, não ama a Jesus, é você guardando a palavra que mostra que verdadeiramente você ama a Jesus. E as pessoas sabem quando você ama o Senhor, as pessoas sabem quando você guarda a palavra, elas conhecem, as pessoas conhecem a árvore que produz bom fruto e aquela árvore que produz mau fruto. As pessoas conhecem você, por quê? Porque as pessoas veem o brilho do Espírito Santo através da tua presença, através da sua vida. Mas é como Paulo disse, é se despertar. A partir do momento em que se nós se despertamos, Cristo, ele se resplandece sobre a nossa vida, ele desce sobre a nossa vida, ele nos restaura, ele nos transforma. Antes tínhamos uma vida de pecado, antes tínhamos uma vida de agradar a nossa carne, mas hoje temos a vida de agradar o nosso espírito. Queira ou não, você agradar o seu espírito para agradar a sua carne, porque ou você agrada o seu espírito ou agrada a sua carne, você tem sua escolha a se fazer. A nossa carne, se a gente fortalecer a ela, o nosso espírito vai acabar se enfraquecendo. Se você for buscar se fortalecer na sua carne, fazendo as práticas mundanas, o seu espírito vai ficar fraco. Você não vai ter força de orar. Você tinha força de orar, hoje em dia você não ora mais. Você tinha força de ler a Bíblia, hoje em dia você não tem força de ler mais. Você tinha a força de se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor, hoje não tem mais. Hoje você acha que é normal, tudo é normal. Isso é um grande engano, as pessoas estão cegas, as pessoas estão dormindo. Se acordem enquanto há tempo, porque Cristo está voltando, e Ele voltará em um dia em que as pessoas menos vão esperar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento, e é preciso que venhamos estar preparados
preparados, porque hoje as pessoas têm o negócio de dizer, eu ainda vou me preparar para aceitar o Senhor, mas isso não existe. Você já estar preparado para chegar e dizer, olha, eu quero o Senhor Jesus, eu quero renunciar por amor à palavra, e é aí que o Espírito Santo ele bate palma para você, porque ele vê que verdadeiramente você quer ele. Quantas pessoas hoje em dia não estão na casa do Senhor, mas estão mortas achando que estão fortes espiritualmente? É aquela pessoa, estou bem, estou salvo, estou liberto, mas é um grande engano. Por fora mostra uma coisa, mas por dentro é outra. Os fariseus tinham isso. Os fariseus eles eram lindos por fora. Por fora era uma coisa e por dentro era outra. Por dentro eram secos, não tinha nada por dentro deles. Jejuavam, davam dízimos, faziam tudo. Até pregavam, mas não viviam. São o que as pessoas fazem hoje. Você pode até pregar, você pode até orar, você pode até louvar, mas se você não estiver obedecendo a palavra, de nada adianta. Você estar perdendo o seu tempo. Você vai estar sentado numa cadeira, numa cadeira de uma igreja, mas se você não se arrepender, é um final triste para você, porque o Senhor Jesus tem te dado tempo. Por quê? Quantas pessoas hoje não estão 1 ano, 2 anos dentro da igreja, mas não se arrependeram, ainda continuam na velha criatura? E quando for naquele último dia, não temos nenhuma desculpa para dar, porque o Senhor Jesus vai passar na nossa cara e vai dizer, olha, eu te dei todo o tempo do mundo, mas foi você que não quis. Usei meus profetas, usei todos os meus servos, mas foi você que não quis. Então se arrependa enquanto você ainda tem essa oportunidade, porque não adianta eu estar numa igreja, sentado numa cadeira e estar perdendo meu tempo. Eu vou estar perdendo meu tempo se eu não decidir se arrepender. Eu vou estar perdendo meu tempo, porque se eu estiver dentro da igreja, sentado numa cadeira, ouvindo louvor e pregação, e eu não se arrepender, estou perdendo meu tempo, estou perdendo meu tempo de gozar das coisas terrenas, de gozar das coisas do mundo. E quando chegar no inferno, não teremos gozado nenhuma coisa. Os ímpios, pelo menos, quando eles chegarem no inferno, eles vão falar, olha, pelo menos eu gozei alguma coisa lá da terra. E nós que quando estamos dentro da igreja, quando chegar lá e não tivermos essa oportunidade de ser salvos, não teremos gozado nada, teremos perdido a nossa vida. Então, irmãos, que venhamos nos se despertar, que venhamos se levantar dentre os mortos, que venhamos nos se despertar nesses últimos dias, porque os dias são maus. Hoje em dia, para essa geração, tudo é normal. A prostituição é normal, o homossexual é normal, a bebida é normal, tudo é normal para essa geração de hoje em dia. Mas para Cristo não é normal. Cristo não aceita do jeito que você é. Você tem que vir mudado, você tem que decidir vir mudado para o Senhor. Ele não vai te aceitar você vir para continuar nas mesmas práticas mundanas. Ele só te aceita a partir do momento que você decide mudar. Então essa é a minha palavra, agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Também quero deixar uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 46 em diante. Glórias a Deus. Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 46 em diante, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse:
vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Espírito Santo, ó Senhor, entro em tua presença, ó Senhor, e te peço uma coisa em particular, Pai. Que o Senhor, esta noite, possa nos levar, Pai. Toma nós quatro em tuas mãos e faça-nos, ó Senhor, viajar no tempo espiritual, no passado, no presente e também no futuro, Senhor. Faça, ó Senhor, com que essas pessoas que ouvem através dessa live, que também se tornará um vídeo, que elas flutuem, ó Senhor, no mundo espiritual, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra, ó Senhor, que já tenha aqui sido falada, Senhor, seja renovadora para a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Que essas pessoas, ó Senhor, possam novamente ter esperança, Senhor, em meio ao caos de que está vivendo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, continua falando, porque se fôssemos nós, ó Senhor, nada saberíamos, Pai, mas me alegro porque não é a nossa sabedoria, Senhor. É o teu Espírito que assim fazes como queres. É o teu Espírito que fazes como queres, Senhor. Então, continua fazendo, Senhor, para a tua glória, para a tua honra e também para a tua exaltação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no culto de ontem, no culto de domingo, enquanto os irmãos pregavam, eu começava a meditar que ontem foi um culto diferente, onde as mulheres tiveram a oportunidade de trazer a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto os homens permaneciam sentados escutando. Isso daí foi muito interessante. Também o poder de Deus apareceu em nosso meio e o nome do Senhor foi glorificado. A unção de Deus se fez presente em nosso meio e todos quantos estavam aqui dentro pôde provar e sentir a presença do Senhor Jesus Cristo. Foi uma presença grandiosa e que assim cultos que possam vir daí para frente sejam cada vez mais espetaculares, cada vez mais maravilhosos para a glória de Deus. Porque se for para a glória do homem, tudo se desvanece, mas para a glória de Deus, tudo permanece e prevalece. Irmãos, enquanto todas as vezes que nós chegamos aqui, dia de segunda-feira, oramos, mas também nós começamos a meditar em uma palavra e também em uns louvores. E a partir do momento em que o irmão Júnior, ele trouxe uma palavra que se encontrava sobre, ou melhor dizendo, que falava sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, me veio então a meditação do nosso início de fé, do nosso começo de fé. É interessante, eu sempre gosto de ressaltar esse ponto, que se nós estivermos atentos aos detalhes, o Espírito Santo ele sempre vai estar falando. Porque quando uma pessoa, ou melhor, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para falar no seu nome, ele deixou claro que se faria presente no meio de cada uma delas, para que assim o nome dele fosse glorificado e pudesse haver o poder de Deus se manifestando na fraqueza de cada pessoa e o nome do Senhor podendo ser proclamado, apregoado sobre todas essas nações. Por isso, para que vocês entendam melhor, enquanto mesmo a irmã Sara falava agora há pouco sobre Marcos capítulo de número 4, versículos de número 35 ao 41, sobre então a história do barco, que então o Senhor Jesus estava dormindo sobre a popa e os discípulos passaram a perturbação. O Senhor Jesus me levou ao ano de 2020, no mês de janeiro, no dia 26 de janeiro precisamente, quando então eu falei sobre essa palavra, em meu início de fé, no meu começo de fé, e logo nós podemos ver o que acontece. Então, qual é a ligação entre essas duas palavras que veio em minha mente? Exatamente essa. E quando nós damos início na fé, acontece então perseguição vindo da nossa própria família, vindo então dos próprios parentes, aqueles que dizem que nos amam. Assim é para todos aqueles que iniciam a sua fé. O próprio Senhor Jesus, ele deixou claro que os seus inimigos seriam aqueles de sua própria casa, os seus próprios familiares. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que têm medo de aceitar a Jesus e se converter e começam então a pensar: o que o meu pai vai achar?
O que o meu pai vai pensar se ele é tão religioso por tal religião, se ele é tão apegado à religião católica, se ele é tão apegado à religião espírita. O que ele vai pensar se ele tem tanta devoção? Ele seria capaz de me matar, ele seria capaz de me expulsar de casa, ele seria capaz de fazer isso ou aquilo. E começa então a haver várias meditações. O que minha mãe vai pensar se eu entregar a minha vida a Jesus? Ou então o que as minhas amigas vão pensar, o que os meus amigos vão pensar? Então aparece uma vária lista de pensamentos. Aparece como se fosse um caderno e cada linha vai tendo o seu ponto. O que meus amigos vão pensar, o que minha família vai pensar, o que meu avô vai pensar, o que minha avó vai pensar, o que minha tia vai pensar, o que meu primo vai pensar, o que meu irmão vai pensar, o que minha irmã vai pensar. Então começa a se importar com os pensamentos que vêm de fora. E agora entro nessa história que aqui o cego Bartimeu, ele estava mendigando quando Jesus passa. E quando ele resolve clamar, a multidão logo começa a repreender, porque todos aqueles que se levantam para aceitar Jesus, começar a seguir a Jesus, começam então a ter perseguições. E aqui foi de caso imediato. Assim que ele decide se levantar, a multidão decide olhar. E quando ele decide proclamar e começar a clamar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, a multidão começa a repreender. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Quando então muitas pessoas se atrevem a levantar a mão, muitos então começam a ver, e através dessa visibilidade começa então a perseguição, começa a ser perseguidas essas pessoas. Só que o cego Bartimeu, ele apresenta um grande exemplo para cada um de nós, porque ao invés de ele se calar, a Bíblia diz que ele começa a falar mais alto, a clamar mais alto. Se a voz da multidão estava sendo alta, ele decide falar maior, mais alto, clamar mais alto do que a própria voz da multidão. E nós bem sabemos que a multidão não é uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas. Multidão começa a ser mais de 4.000 pessoas, como muitas vezes quando Jesus começava a falar. E dentre essas 4.000, 5.000, 6.000 pessoas, 2.000 pessoas que ali estavam naquele momento que aconteceu, começaram a repreender. Muitos daquela multidão começaram a repreender o cego Bartimeu. Todavia ele continuava com o seu objetivo, do qual colocou em seu coração: agora já que eu comecei, eu vou ter que terminar. Agora que eu comecei esta obra, agora que eu comecei a clamar, eu vou ter que terminar o meu objetivo. Já que eu resolvi me levantar, eu comecei também a falar, agora eu vou ter que andar até ele. Eu vou ter que chamar a atenção dele. Porque todas as pessoas que assim decidem se levantar, essas pessoas também, elas não param por aí. Porque se uma pessoa está sentada, ela está acomodada. Para que se levantar? Se uma pessoa está no chão, sentada no chão, para que se levantar? Vai continuar lá sentada até então o seu acúmulo ser exterminado. Todavia, quando Jesus ia passando, chama a atenção de Bartimeu, e é interessante que ele não enxergava, mas ele ouviu falar. E a fé vem exatamente daí. Quando uma pessoa ouve falar sobre Jesus, começa a ter fé. E essa fé faz com que essas pessoas se levantem. Eu torno a repetir. A fé faz com que as pessoas se levantem de onde estão. Muitas são as explicações e muitos são os casos na Bíblia que nós podemos ver que a mulher do fluxo de sangue, ela se levanta de onde ela está para ir até Jesus. A mulher sirofenícia, ela se levanta de onde ela está e começa a ir até Jesus. Os paralíticos, se eles não podiam andar, eles eram conduzidos até Jesus. Se um cego, então, ele podia até não ver, mas ele começava a andar, porque quando ouvia, tinha que se levantar. Eles tinham que se levantar e começar a ir. A cegueira não era obstáculo. A multidão, pior ainda, porque se uma enfermidade não é obstáculo, quanto mais uma multidão. Se o teu problema não for um obstáculo, quanto mais a sua família, quanto mais os seus amigos, quanto mais outras pessoas que resolvem te perseguir. Eu torno a repetir e explico ainda melhor para você. Se a doença do câncer não é o seu fim,
porque o Senhor Jesus, Ele tem uma cura para você. Se o cigarro, se a bebida não é o teu fim, se a prostituição não é o teu fim, se o homicídio, o mundo da criminalidade não é o teu fim, então não é as pessoas, não é as perseguições que vai fazer com que aconteça um fim na sua vida. Aladacai, mandaraladabasobedecai. Oh, glórias! Se tudo o que está acontecendo em sua vida não está se tornando um obstáculo para buscar a presença de Deus, não é a perseguição, não é a calamidade, não é mais as influências, porque Paulo, ele entendeu isso e então ele deixou claro, olha, eu tinha uma cegueira espiritual, eu tinha um problema espiritual, eu servia a lei de Cristo, eu servia a lei de Deus, mas quando veio Cristo, ele me quebrou completamente, então logo comecei a enfrentar esse meu obstáculo, essa cegueira espiritual, e comecei a aceitar a Cristo, a aceitar o Senhor Jesus Cristo, e logo então apregoei o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo não termina, ele quando aprendeu isso, ele diz, olha, eu também aprendi outra coisa, nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não será a vida, não será a morte, não será o passado, não será o futuro, não será os anjos do céu, não será os demônios sobre a face da terra ou até mesmo debaixo da terra, não será doença, não será morte, não será espada, não será enfermidade, não será nada que vai poder me separar do amor que está afirmado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós, quando entendemos que não há mais obstáculos a partir do momento em que usamos a nossa fé, então nós começamos a seguir. Perceba que no último versículo a Bíblia vai dizer, no versículo 52 do mesmo capítulo que nós lemos, e Bartimeu seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus, não bastou a cura, ele segue a Jesus. E aí está o incentivo de muitas pessoas que começam a seguir a Jesus. Elas têm uma vontade, um desejo tão grande, da mesma forma que Jesus deixou claro em João capítulo número 4, quando estava falando com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, que ela então até mesmo pediu dessa água ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deixou claro, olha, se eu der dessa água, você nunca mais terá sede. E é isso que acontece com todos aqueles que provam dessa água, começam então a formar uma fonte viva, e essa fonte vai transpassar para outras pessoas. Eu vou tocar nesse ponto, essa fonte que você recebe da palavra de Deus, quando ela entra em você, você vai ter desejo de pregar para seu pai, você vai ter desejo de pregar para sua mãe, você vai ter desejo de pregar para os seus irmãos, você vai ter desejo de pregar para a sua família. Ah, mas não era a família que perseguia, era, mas o desejo de pregar é maior do que a perseguição. Eu torno a repetir essa frase, o desejo de pregar é maior do que o desejo da perseguição, porque muitos, infelizmente, se dá o desejo, ou melhor dizendo, se dá a derrota da perseguição e esquecem então da pregação. Mas se a pregação for maior, se a vontade for maior, então o maligno é vencido, porque se eles com os ouvidos teimam a escutar, os joelhos eles são verdadeiros para se prostrar ao chão e começar a clamar ao Senhor. É lindo ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus, porque Deus ele trabalha sobre as nossas fraquezas. Quando nós então pregamos para alguém e esse alguém rejeita a palavra que assim foi determinada, foi pregada, então nós não paramos por aí, porque se um dia alguém não desistiu de nós, esse alguém nos ensinou que nós também não podemos desistir dos outros. Tem muitas pessoas que infelizmente estão desistindo da pregação do Evangelho por um simples motivo: ah, fulano não ouviu, já faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e essa pessoa até hoje não aceitou. Entenda uma coisa, a partir do momento que então ainda há vida, há esperança. Lembra daquele ditado, enquanto tiver 1% de chance, é necessário ter 99% de fé, é necessário ter a fé em dias, para que então, se a palavra então que é pregada pela sua boca não dá um jeito, os seus joelhos podem dar, os seus joelhos ainda podem dar um jeito.
É por isso que o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, Ele permite situações acontecer em nossas vidas para que nós venhamos nos entristecer. É interessante porque Ele poderia permitir todos os dias situações para nos alegrar, mas há situações que o Senhor Jesus, Ele permite para nos entristecer. Aí a pergunta vem, mas por que se entristecer? Por um simples motivo. O simples motivo é esse. Que Paulo ele deixou claro, a tua graça ela me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Ou seja, nós quando estamos tristes, a intenção que o Espírito coloca em nosso coração é nos prostrar, é se ajoelhar, para então nós começarmos a orar, e nós no meio da oração começamos a ver coisas que nós antes não víamos, que é o quê? Olha, o Senhor ainda pode agir, assim como Ele agiu na vida de Daniel em meio à Babilônia, assim como Ele agiu na vida de Davi em meio àquela guerra que estava tendo, enquanto Israel estava a perecer, Deus estava olhando para Davi, e Davi ali estava pronto para ser usado por Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Se nós abrirmos o livro dos Salmos, nós podemos ver que de 150 salmos, mais de 70 salmos são escritos por Davi. E quando nós podemos perceber isso, Davi era um homem de oração, e era por isso que Deus o escolheu, é por isso que Deus o usou, aliás, para derrotar a Golias, porque todo homem de oração, ele não vai se deixar abater fácil, ele vai ter uma fé firmada, ele vai saber que se a força do seu braço não é capaz de resolver o problema, a força do seu joelho a força do seu joelho aí é capaz de resolver problemas inexistentes, ou existentes, ou até mesmo problemas que não, aquelas pessoas que vinham dizer, olha, aqui não tem mais solução, aonde o advogado vinha dizer, olha, a causa está batida e não tem mais solução, aí vem o Senhor Jesus e diz, eu sou advogado fiel. Aí não bate por aí, você ainda tem um pai que é juiz dos juízes, ele é quem decide a causa final. Se então você ouve o médico, o melhor médico da sua cidade, abrir a boca para dizer, olha, eu fico triste por anunciar essa mensagem a você, por anunciar isso a você, mas é o fim. Chegou o fim dessa pessoa, essa pessoa não tem mais jeito. Aí vem o Senhor que é médico dos médicos e diz, ainda tem solução. Porque se na terra não há mais solução, os joelhos, quando são colocados no chão, há uma elevação espiritual. E se na terra não há mais solução, nos céus começa a haver solução. Daniel, ele entendeu isso. É por isso que ele nunca desistiu da oração. É por isso que Daniel, ele colocava os joelhos 3 vezes ao dia no chão. Muitas vezes eu até brinco com o nosso irmão Júnior, nós começamos a falar sobre isso. Se é difícil, então, muitos podem até pensar que é fácil orar 3 vezes ao dia, e muitos então, quando tentam fazer isso, não conseguem orar sequer 2 vezes ao dia, por prolongados dias. Mas Daniel, ele foi exemplo. Por isso, quando Miguel chega para batalhar por ele e Gabriel chega até ele, Gabriel chega com a seguinte mensagem, homem muito amado de Deus, homem muito amado de Deus. Esse foi o nome que Daniel foi conhecido sobre a face da terra, então, até então, homem muito amado por Deus. Porque se na Babilônia Daniel era exemplo com os seus amigos Ananias, Azarias, Misael, se eles eram exemplo em meio a uma nação corrompida, eles também eram honrados por Deus, eles também eram honrados pelo Senhor. Foi por isso que até mesmo o tempo, quando Daniel chegou ainda novo com os seus amigos, e o eunuco foi falar com ele, o chefe das guardas, para então eles comerem uma comida sacrificada. Daniel disse, não, eu não aprendi isso aqui nas escrituras sagradas. Eu não aprendi isso, o que o Senhor não me ensinou sobre isso. Me dá legumes. Ah, mas o que vai acontecer com você? Olha, me dá legumes.
porque o Deus que eu honro, ele também me honra. Então, o que aconteceu? Daniel, ele foi honrado, porque durante o prazo, quando então chegou todos para se apresentar, enquanto o rosto daqueles que comeram comidas sacrificadas era terrível, era um semblante escuro, o de Daniel era iluminado com os seus amigos. O de Daniel era um rosto diferenciado com os seus amigos. Por quê? Porque todos aqueles que honram a Deus, Deus também honra. Aqueles que honram o Senhor derrama honra sobre a vida de cada um deles. Então nós devemos perceber uma coisa: nós devemos honrar o Senhor, nós devemos buscar ao Senhor. Olha só a quantidade de coisas que já foi falada até agora. E o Senhor, ele é maravilhoso, ele é conosco. O Senhor, ele é maravilhoso. Quantas vezes o Senhor já não nos ajudou? Quantas vezes o Senhor já não esteve conosco? Então, quando nós agora vemos em meio a esse passado, presente e futuro, nós podemos ver que o Senhor, ele tem trabalhado em nossa vida, ele tem nos sustentado, ele tem nos guiado, tem nos direcionado. Por isso nós não devemos deixar a chama apagar, como agora então a pregação do irmão Davi. Nós não devemos deixar a chama se apagar, porque se apagou, acorda, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo vai esclarecer a sua vida. É Cristo que vai abrir os seus olhos, é Cristo que vai te guiar ao caminho da luz e vai fazer com que você seja exemplo. Porque se em um lugar você foi envergonhado, é nesse mesmo lugar que o Senhor Jesus, ele te honra, ele te dá honras. Porque se uma pessoa não tem mais crença que vai ser feliz no casamento, o Senhor Jesus, ele abençoa o casamento. Se uma pessoa, ela acha que não vai mais ser feliz em seu emprego, ou se vai conseguir um emprego, eu determino agora na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que portas de emprego sejam abertas. E pessoas irão te chamar, e você logo vai se surpreender e vai dizer: olha, Deus está cuidando de mim, Deus não me abandonou. E nos mínimos detalhes o Senhor se faz presente, ou até mesmo na sua própria saúde. Porque se você acha que para você não tem mais solução, ou até mesmo dentro do seu coração, no seu mais interior, ainda há uma esperança, nem que seja pequena ali, e você continua crendo, mas as opressões, as pressões fazem de tudo para você não vir mais crer, essa fé vai ser frutificada agora. Essa fé vai crescer agora em seu coração. Ela vai vencer obstáculos. E pessoas que chegavam até perto de você e diziam: olha, eu lamento, ou até mesmo com cara de entristecida, você vai ter agora autoridade para olhar para essas pessoas e começar a falar: olha, não chegue perto de mim com um rosto triste, porque aqui ninguém está morto. Não chegue perto de mim com um rosto decaído, porque é eu que estou doente. Ou melhor, é eu quem estava doente, porque o Senhor, ele me visitou através de uma palavra e gerou novamente fé em meu coração. E agora eu creio na cura divina, na providência do Espírito Santo de Deus, porque eu agora sei que o Senhor, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele renova. Pessoas vão começar a se levantar de leitos, pessoas vão começar a se levantar de onde estavam prostradas, pessoas vão se levantar e vão glorificar ao Deus vivo e dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E vão começar a glorificar o nome do Deus vivo. Continue crendo. Será que já até aqui entrou fé no seu coração? Ou será que você agora está aos pulos comemorando uma vitória que chegou até você? É necessário crer, é necessário tomar posse, se apoderar da palavra. Mas se então a palavra nos ensina agora a tudo isso até agora, a ter fé, a palavra também nos ensina outra coisa. No versículo de número 50, a Bíblia vai dizer: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. É necessário a capa de muitos caírem no chão. É necessário essa capa ser deixada de lado. E essa capa vai simbolizar justamente o que te prende. É necessário deixar agora o que te prende, porque se o Senhor Jesus, ele te curou,
se o Senhor Jesus, Ele te libertou, se o Senhor Jesus, Ele te abençoou, agora também é necessário fazer outra coisa, não tornar ao erro, não voltar ao erro, não pecar mais, não se prostrar mais ao pecado, mas começar a ter uma vida santa. Porque se a capa então é bebida, deixe agora a bebida. Se o Senhor Jesus te curou e fez um milagre na sua vida através desse vídeo de uma cirrose, seja então sábio e comece a deixar a bebida de lado. Se foi o cigarro que te prendeu até agora, então deixe o cigarro de lado. Faça essa capa cair. Faça essa capa cair, deixe essa capa. Se então o pecado da prostituição, da pornografia te prendeu até hoje, deixe essa capa cair. Deixe essa capa cair, porque hoje o Senhor te dá forças, hoje o Senhor te renova. Se então o pecado te fez até hoje ser opresso a Ele, ou melhor dizendo, ser diminutivo a Ele, comece a vencer esses erros. Comece, determine agora na sua vida: até aqui eu fiz, mas não faço mais, porque hoje estou entregando a minha vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou deixando esse erro para que o Senhor trabalhe em minha vida. Hoje eu estou deixando esse legado. Qual legado? O legado da bebida, o legado da droga, o legado da maconha, o legado que tanto me fez sofrer, da prostituição, da pornografia, o legado do cigarro, o legado então do adultério, o legado da inveja, o legado do homicídio, o legado da feitiçaria, o legado da glutonaria, o legado que tanto me fez sofrer, o legado do ódio, da ira, da mágoa. O legado hoje está sendo posto por terra. Hoje tem capas caindo no chão e outros também não tornarão a pegar, porque essa capa está sendo destruída. Eu vou especificar ainda melhor para você: o mesmo legado que hoje cai por terra, o mesmo legado, ou seja, para que você entenda com seus ouvidos ainda melhor, o mesmo pecado que te perseguiu até hoje não vai perseguir o seu filho, não vai perseguir a sua filha, não vai perseguir ao seu irmão, ao seu pai, não vai perseguir a nenhum outro da sua família, porque hoje está sendo destruído esse legado. Hoje essa influência maligna é posta por terra. Por quê? Porque você decidiu tomar posse da palavra. Não torne ao erro, porque hoje o Senhor Jesus, Ele te dá outra oportunidade. Assim como Ele deu outra oportunidade ao cego Bartimeu para ver, hoje também Ele te dá outra oportunidade. Não torne ao erro, mas permaneça firmes no caminho do Senhor e faça o que está escrito no versículo de número 52. E seguiu a Jesus pelo caminho. Ele é o caminho, a verdade e também a vida. Tem mais alguma coisa? É uma coisa. Um louvor? É uma coisa, o incrível foi que o cego Bartimeu, ele largou a sua capa, lançou de si, porque ele só queria a cura dele, o milagre dele, de Jesus. Ele persistiu, ele perseverou, ele dizia, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamava mais ainda pela sua cura e não desistiu. É incrível. Glórias a Deus. Aleluia. Louvor da APA de número 5. Alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo ouvi voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois deste sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo
voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vamos agora encerrar com a oração final. Espírito Santo, ó Senhor, essas pessoas que assistiram até aqui, meu Pai, vai de encontro a cada uma delas e toca na vida delas, Pai. Fazer com que elas, ó Senhor, sejam renovadas, Pai. Aquelas que não têm mais forças, comecem a ter forças novamente. Aquelas que não têm mais esperança, comecem a ter esperança novamente. Aquelas, ó Senhor, que por uma vez, por causa do erro, foram aprisionadas pela mão de Satanás, eu dou uma ordem agora que esses demônios desapareçam da vida dessas pessoas, que esses demônios, que esses espíritos imundos desapareçam da vida de cada uma dessas pessoas e que a libertação aconteça em nome do Senhor Jesus, que o renovo aconteça em nome do Senhor Jesus. Vai graça sobre aqueles, Senhor, que não conseguem mais chegar até a sua casa, Senhor, e aqueles cura, determinamos cura sobre a vida dos seus filhos, determinamos cura sobre a vida dos seus filhos, noites e trabalhos, que pessoas vão receber paz nessa noite, Pai. Que pessoas vão receber a tua paz, receba paz na tua casa, receba paz na tua família, sejam abertas para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Receba paz nos seus planos, receba paz no teu trabalho. Ó Espírito Santo, Senhor, que o Senhor vai em lares nessa noite, que o Senhor toque em lares que estão sendo destruídos pelo mal, Senhor. Que o Senhor quebre laços nessa noite, Pai, nós te pedimos, Pai, para a tua glória, que lares vão ser renovados, que vidas vão ser transformadas, que pessoas vão ser restauradas nessa noite. Determinamos renovação, determinamos cura, determinamos libertação, determinamos, ó Senhor, grandes milagres, maravilhas sobre a vida dos teus. Ó Espírito Santo, Senhor, cura. Visita essa pessoa que chora agora é grandioso. Visita pessoas, ó Senhor, que estão presas da droga, da mentira, da prostituição, aquelas que estão aprisionadas, merda, Senhor, Satanás aprisionado, vida, liberta pessoas, quebra trabalhos, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória, diga, eu recebo o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Irmãos, todas as segundas-feiras, às 7h30, nós começamos a live. Todas as segundas-feiras, se assim o Senhor nos permitir até a sua volta, estaremos aqui com uma live, uma palavra de Deus para vocês, para que vocês possam ser renovados, apoderados pela presença de Deus. Cultos, quarta, sexta, domingo às 19h30, quinta-feira, vigília das 20 horas até a meia-noite, domingo, consagração, 8 da manhã até às 3 da tarde, estamos aqui na igreja. A obra de Deus continua, a obra de Deus, ela não para, a obra de Deus, ela ainda tem servos e servas de Deus sobre a face da terra. Creia no seu milagre, creia. A igreja se encontra em Jericó, na Paraíba. Jericó, na Paraíba, rua João Alves de Souza. Venha até aqui e participe junto conosco. Se você não tem mais esperança em sua vida, entre por aquelas portas que assim que você entrar, você já vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Então, seja bem-vindo, esteja conosco. Se não pode vir, Deus vai preparar situações, Deus vai preparar coisas grandiosas para a glória do seu nome, para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo.
Senhor Deus tem plano para você.